Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para alguns, com certeza, vai ser bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que assistir. Estamos Boa aqui para noite, mais um. Isso, bom. tudo bem com vocês? Vocês viram que ela está de volta. Estou de volta. Ela retornou para fazer a leitura do texto, que é algo que muitos julgam importante. E nós sempre respeitamos a opinião de quem consome, certo? Então, para nós fazer a leitura, não dá trabalho nenhum. Então, porque eu acredito que muitos gostam de ouvir na hora e depois processar o que é dito em cima daquilo que foi lido, né? Então, eu espero que isso satisfaça a maioria. E vamos para mais uma semana de nave que decola com toda a sua força, seu vigor, sempre na proteção do nosso Mestre Jesus, mesmo tendo as turbulências, os impasses, as alegrias, nós temos que nos portar sempre da mesma forma. Porque quanto mais a gente demorar para aceitar certas coisas, mais difícil vai ficando para nós conviver até consigo mesmo. Você acaba até não se suportando, tamanha revolta, tamanha mágoa que você possa estar tendo sobre alguém ou sobre algo. Isso só gera mais débitos, mais problemas. Então, nós temos que ter consciência de que hoje estamos construindo a próxima existência. Sem falar que a próxima existência, antes da próxima existência, entendo-a, existe um período antes, que também é fundamental, porque a próxima existência também se molda de acordo com o que eu meio que programei para este período que nós chamamos de entrevidas. Então, nós temos que ter consciência de tudo isso para sempre estar pensando e repensando naquilo que a gente está fazendo. Errar, todo mundo erra. Repetir já é um problema. Persistir no erro já vai para o lado da. Eu vou falar a palavra que eu não gosto muito, mas é uma verdade, vai para o lado da burrice. Porque as coisas estão sendo mostradas, mostradas e mostradas, e a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Aí depois não adianta culpar governo, culpar Deus, culpar sei lá quem, não vai resolver em nada. O governo muitas vezes não sabe nem que você existe, e nem o que aconteceu com você, por conta de determinados governos. Então, é você com você. E é esse o aprendizado. Mas eu vou parar de falar um pouquinho, eu vou ter que deixar ela ler, ela vai dar continuidade ao capítulo que nós estávamos, inclusive finalizando esse capítulo. Depois a gente continua a falar mais alguma coisa. Bom, nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item de hoje tem como título Limites da Encarnação. E começa com uma pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo.
O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Agora temos, desculpa, um outro título, A Necessidade da Encarnação, que começa também com uma pergunta. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligencia e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui a punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim,
É um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários, que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez num mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Bom, terminamos assim o capítulo 4. E pela leitura que eu acabei de fazer, enquanto lia, eu estava até pensando, e fica como uma pergunta para que todos nós pensemos durante o Evangelho e depois na nossa encarnação. Como que nós estamos direcionando essa encarnação? Estamos fazendo igual aquele estudante que está se fazendo tudo direitinho, se esforçando para passar de ano, ou estamos com aquela preguiça e vamos deixando, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, na próxima encarnação eu resolvo isso, vou deixar para a próxima. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos enxergando hoje a nossa atual encarnação? Vamos pensar e, quem sabe, dá tempo ainda de correr atrás de algumas coisas, né? Paras, agora é com você. Obrigado. Então, eu sou obrigado a falar então. Assim, o texto é um pouco longo, são, na realidade, instruções dos espíritos superiores, vindos através da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, que são instruções realmente explicando como funciona. Não que essas informações estejam omitidas na Bíblia, tá? No Evangelho considerado normal. Tá tudo lá. Só que para você interpretar melhor, é melhor seguir esses textos aí. Pelo texto, pelo que foi explicado, pelo que a Cirlei falou também, nós estamos matriculados, como eu já falei, numa escola. Isso aqui é uma escola, isso aqui é um hospital, isso aqui também é uma penitenciária. Eu escolho aonde eu fico mais tempo. Como assim? Se eu estou matriculado, como ela falou, e eu estudo com paciência e resignação, e eu vou passando de ano sem ficar com aquela historinha, o professor me reprovou. Não, o professor não reprova ninguém. Quem se reprova é você mesmo. Na escola, na vida, qualquer lugar.
É você que tira a nota vermelha. Não consegue atingir a média e tem que ficar repetindo as mesmas coisas, porque o que mais percebam, o que mais dói não é o fato de ter que vir de forma sucessiva para ir aprendendo. Isso é como passar de ano. Vou da quinta para a sexta, da sexta para a sétima, vou reencontrar vários amiguinhos que estão passando de ano também, vou reencontrar amiguinhos que reprovaram, mas eu vou encontrar eles de novo. Vou reencontrar. Posso até casar com um desses que reprovou. Ou a pessoa que está casando comigo, eu reprovei. E a pessoa está indo adiante para me ajudar. Então tem tudo isso. Mas o que dói mais no que reprova é tem que estudar tudo de novo. Sim, inclusive o que você não gosta. Porque aquela matéria que você dizia que você não gosta e ajudou você a reprovar, você vai ter que repetir. Ela não vai sair do currículo. E da forma como as coisas estão indo no nosso mundo, o currículo está mudando toda hora. Bastante, inclusive. Novos ensinamentos, novos desafios, uma nova espiritualidade se constrói lá na frente, e essa espiritualidade ela pode ser meio dolorosa para alguns que não aproveitaram o tempo lá atrás para fazer a lição de casa. Depois vão ficar reclamando que o professor reprovou. Pois então, o texto ele fala dessa necessidade de você ir e vir para aprendizado. Daí tem uma outra parte do texto que diz o seguinte: você é castigo ficar reencarnando? Não, não é castigo. Não é castigo. Por quê? Porque se você faz as tarefas, você vai melhorando. O teu corpo que você precisa, ele vai ficando cada vez mais desapegado. Você vai se desapegando, vai deixando de ser mais denso vibratoriamente. E você vai acabar não precisando mais reencarnar na forma física. Tá, mas existe outro tipo de voltar à vida para. Sim, existe. Muitos espíritos da quinta dimensão reintegram a quarta dimensão, que é uma dimensão mais materializada do que a quinta, justamente para auxiliar, para trabalhar. Não é para gozar prazeres. É diferente. Então, a questão das idas e vindas, elas existem aqui, mas elas também existem numa dimensão acima de nós. Então, a gente vai demorar muito ainda para parar com essas idas e vindas. E, se for autorizado, ficar aqui. Tem mais esse detalhe. Porque à medida que você reprova e adensa, vai ficando cada vez mais difícil o teu período entre vidas. Porque você vai cada vez mais se revestindo da roupagem que é necessária para você viver numa região X ou Y, que a maioria conhece por umbral. Todos nós estamos no umbral, atualmente. Até o mais bacana, o mais purinho, mais missionário, está no umbral. Só que a forma como algumas pessoas encaram esse umbral é diferente de uma para outra, mesmo encarnado. Tá, mas o umbral não é só quando você morre, vem aqueles caras de preto e te buscam lá para você. Também. Aquilo lá é um umbral de outra dimensão. A dimensão mais próxima que nós temos de nós é o umbral. É só eu esticar a mão, pensar porcaria que eu já estou dentro dele. Pensamentos repetitivos, falta de perdão, vícios, maledicência, orgulho, vaidade, ostentação, materialismo exacerbado, tudo isso não faz parte do teu currículo. Por que você está estudando tudo isso com afinco?
Vai chegar uma hora que você vai descobrir que está matriculado, inclusive, no curso errado. Aí ferrou. Ferrou de vez, porque daí você vai ter que começar quase praticamente do zero. Então, nós temos que sempre pensar e repensar certas coisas. Entre um assunto interessante para se tocar aqui nessa questão de reencarnação, de idas e vindas, eu falei ontem no nosso encontro, falei na palestra da tarde e vou repetir aqui, já que o assunto está sendo batido, né? Durante todo o final de semana, praticamente. Assim, a maioria de nós está numa encarnação que a gente chama de preparatória. Nós temos várias encarnações preparatórias. E de tempos em tempos nós temos reencarnações chave. O livro do Eustáquio, 15 séculos de trajetória, explica muito bem isso, tá? Quem quiser se aprofundar no assunto, vai lá, vai entender certinho o que é chave e o que é preparatória e o porquê disso. Nós estamos em encarnações preparatórias. Eu estou num nível, a Celei está no outro, quem está assistindo está no outro. Preparatória para quê? Justamente para a chave. Ah, então a chave é a encarnação, é a mais legal de todas. Não, é a mais bucha de todas. Porque você vai colocar à prova tudo aquilo que você aprendeu no aspecto espiritual. Se você falhar, reprovar numa encarnação é uma coisa. Reprovar numa série reencarnatória, por isso que eu chamo de bucha, tá? É complicado, porque você tem que voltar para trás. Mas o que é uma encarnação chave? É trabalhar com desprendimento, com desapego, com tudo que você aprendeu na tua trajetória. Chico Xavier, um exemplo, a última encarnação dele foi uma encarnação chave. Exemplo de desapego, exemplo de desprendimento, exemplo de amor ao próximo, exemplo de sabedoria. Mesmo não tendo muito estudo, escreveu 500 livros. O maior médium que eu, particularmente, já conheci nessa existência. Ele já foi outros personagens muito importantes com encarnações-chave também. Personagens, inclusive, conhecidos. Ele, entre uma e outra, teve encarnações preparatórias, porque cada vez mais fica mais exigido de você participar desta obra crística, que é divulgar o bem, ensinar as pessoas que há um tempo atrás nós fomos exilados porque nós seguimos alguém que não deveríamos ter seguido. Vocês conhecem essa historinha? Nós estamos aqui reencarnando sucessivamente porque nós lá atrás seguimos alguém que não era para ter seguido. Esse alguém é irmão do Cristo. Quem é bom estudioso sabe do que eu estou falando já, de quem eu estou falando. E ele se redimiu e foi resgatado no dia da crucificação do Mestre Jesus. Então, essa história de que ele é o malvado da história, não é. Nós seguimos alguém que estava com outras ideias contrárias ao Cristo. Pronto. Daí nós viemos para cá. Ele já está sendo bem atendido. E essa história de que ele ainda é o culpado do nosso comportamento, que nós temos dentro de nós, tudo, é balela, tá?
as questões reencarnatórias, de existência, do porquê da existência, que nos coloca em situações difíceis, complicadas, tudo, a maioria das vezes, pela nossa própria inércia, nossa própria preguiça. Porque se eu sou chamado a trabalhar numa determinada encarnação preparatória, eu assumo um compromisso mediúnico para trabalhar na espiritualidade. Eu vou lá, estudo, começo a trabalhar. Nossa, que coisa mais linda a espiritualidade, que coisa divina. E daí eu passo a querer ganhar dinheiro com isso, eu passo a fazer o mal para os outros com isso, porque eu aceito propostas indecorosas. Que culpa tem aquele que lá atrás era o nosso líder? O culpado é você mesmo, que faz mau uso da ferramenta que te foi dada e da promessa que você não foi capaz de cumprir. Nem em partes. É difícil. Pois não. Posso? Quer terminar? Depois quero fazer um comentário. Pode falar. Sobre aqui o final da leitura, onde fala dos laços de família. Numa reencarnação, esses laços de família, né, o núcleo familiar, é uma coisa muito importante. Eu até quero fazer uma pergunta para quem está ouvindo, para pensar, né? Não vai poder responder porque não estamos, né, ao vivo, mas a Coloca pergunta... no chat depois. Isso, pode colocar. A pergunta é a seguinte: qual é a família perfeita para você? Quem é a família perfeita? Eu responderia, né? Respondo que a minha família é perfeita. Quem está ouvindo, né, nos acompanhando, pode dizer que a família dela, realmente. A família perfeita é aquela que cada um tem. Para mim, a minha família é perfeita. Para o Paras é a família dele. Para você que está assistindo, é a tua família. Tá? Cada um tem a família perfeita para o que precisa. Tá? Mas alguém pode falar, mas eu não pedi para nascer nessa família? Bom, aí de duas, você pode ter pedido, ou você pode não ter pedido, mas é a família que você precisava. Então, essa família é perfeita para você. Por mais complicada que seja a família, essa é a família perfeita para você. É a família que você precisa para fazer os resgates, né, de situações pretéritas, ajustes, harmonizações, aprender a amar aquela pessoa. Então, a tua família é a família perfeita, tá? É a família que você precisa. Então, olhando para a nossa família, né, cada um olhando para a sua, vai ver quantas situações difíceis tem, algumas situações que até às vezes a pessoa deixou de lado, não, essa pessoa não quero mais, né, nem me comunicar com ela, não dá. Quanto mais difícil a situação, é que você tem mais necessidade de se aproximar dessa pessoa, tentar um bom convívio, tentar entender a pessoa, tentar perdoar alguma situação, ou se perdoar por alguma situação também, que você também carrega, né, no teu peito. Então, os ajustes são muito necessários. E, voltando lá ao início, não vamos deixar essas situações da família para uma próxima encarnação, porque a situação pode ficar mais complicada, mais difícil de se resgatar, né? Então, vamos buscar na família o que ainda não está perfeito, o que não está ainda nos satisfazendo, e vamos tentar fazer essa ligação com essa pessoa, essa união familiar, porque enquanto a gente não fizer o que precisa com cada membro da família, nós vamos voltando com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, até o ajuste ficar perfeitinho. Então, é uma oportunidade ainda de ir atrás e começar pela família, porque os maiores resgates estão dentro do núcleo familiar, tá? Aquelas pessoas que estão ali na tua família, é o que você tem que olhar de mais perto, com mais ternura, e ver que elas são importantes para a tua evolução, e você para elas, né? Então, a família é importantíssima nossa caminhada na encarnação, né? Então, não vamos deixar que isso passe sem a gente tentar, pelo menos, melhorar e resolver aqueles problemas.
com certeza você vai ficar com o teu coração muito mais leve se você conseguir se resolver, se harmonizar com aquela pessoa da família ou aquelas pessoas, né, que você acha que, não, né, eu não faço parte dessa família. Faz sim. Então, é um tempo ainda que nós temos para fazer esses ajustes e deixar essa encarnação mais leve para a próxima, tá? Na próxima nós já viremos aí com outras situações a resolver, tá? Mas a família é importantíssima, então, na nossa atual encarnação, tá? Vamos tentar resolver esses probleminhas, porque vai ajudar muito na evolução de todo o núcleo familiar. É isso que eu queria dizer. Também. É isso aí. Família. Tem uma música que fala de família, né? Ela é bem A música explícita. não é muito adequada, né? Mas Não é muito adequada, mas ela fala a composição familiar e a todos aqueles que você tem que, né? Então, assim, família realmente como ela falou, é um núcleo. Você está na família por vários motivos. Existem aqueles motivos em que você lá atrás, um foi algoz do outro, pai, filho, mãe. Só que as pessoas vêm caminhando um certo ritmo que não se acertam. Cuidado, um dia você, como diz o meu conhecido lá, o Tony, um dia você vai ter que parir essa pessoa. No bom sentido, vai ser teu filho. Aí quando você vira mãe ou pai, a tua vibração vai mudar. Alguns não muda, porque os caras vêm dando voadora quando crescem. E você tem que segurar firme essa onda. E é nesse núcleo familiar que muitos ajustes realmente são feitos naquela existência para um monte de gente. Porque um precisa do outro. Mas eu não gosto. Pois é, esse não gosto está fazendo você patinar muito lá para frente. Mas eu vou sair um pouquinho desse núcleo familiar, ainda com essa questão reencarnatória. O centro que você trabalha, se é que você trabalha em algum grupo, aquelas pessoas que você coordena, ou você trabalha junto com aquelas pessoas, elas também são tua família. Elas fazem parte de um outro núcleo familiar. É algo, como se fosse uma parte de uma família espiritual e que vocês têm problemas entre si. Mas a situação como um todo faz com que haja uma convergência de afinidades ali para se trabalhar na mesma função. Por isso que tem bastante problema em grupos de médium. Melindres, inveja, eu sou mais, eu me sinto menos, eu não sei o quê. Na família não tem isso, né? Um olha para o outro e fala, nossa, como aquele cara cresceu, como aquele cara se tornou diferente. Pois então, você está olhando de um jeito errado. Aquela pessoa ela pode te ajudar. Então, assim, os núcleos aos quais nós participamos são muito importantes na nossa evolução. Trabalho também. Agora, a nossa verdadeira família espiritual, como diria para a criança pequenininha, ela está no céu. Eles amparam a gente diuturnamente, a família espiritual, aquela que torce por você, pela tua melhoria, que também é a família espiritual de muitos integrantes da tua família. Você não é exclusivo. Quando você reencarna, você não é preferido, você não é exclusivo, você não recebe mais atenção que os outros. O que acontece é que o teu aprendizado, a tua postura em relação às coisas é que vai fazer com que você mude a atenção daquele do lado de lá, para analisar o teu potencial, para abrir os teus caminhos, não através de macumba, através do teu esforço,
você vai abrir os teus caminhos, porque a espiritualidade está te dando um voto de confiança para que você possa seguir em frente. Eles olham para você e dizem, mesmo aquele cunhado, irmão, sei lá o quê, que tem os seus problemas e os seus pensamentos mais rebaixados, você está tendo capacidade de entender tudo isso e eu ajudaria também, se necessário fosse. Mesma coisa com o grupo mediúnico. Mesma coisa com as pessoas que chegam pedindo ajuda para você, que às vezes você nem conhece quem é. Nós temos que ser mais igualitários para que nós possamos conviver mais em harmonia. Não estou falando aqui de socialismo, tá? Socialismo social, estou falando de socialismo espiritual, que é o que realmente contribui para a evolução do espírito. Desprendimento, fraternidade, caridade. Você viver tua vida. Você está encarnado, você tem que vivê-la, mas com responsabilidade. E prezando sempre o estudo. Porque sem você estudar certas coisas nesse nível espiritual, você vai empacar no meio do caminho. Isso eu falo para todo mundo, sem estudar, sem se aprofundar, sem observar, sem analisar, não vai dar jogo, vai dar problema. Nós vamos perder a partida e vamos ter que voltar de novo. Só que essa roda de idas e vindas, ela está cada vez mais estreita, tá, pessoal? As idas e vindas, elas estão começando já a ser bem numerosas em relação a outros mundos inferiores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso para saber o que nós estamos depositando lá na nossa previdência espiritual, para ver o que nós vamos receber de volta para poder darmos continuidade ao nosso trabalho. Tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, obrigado a todos. Deem o seu joinha, se gostarem, claro. Divulguem, passem adiante o link para que outras pessoas que realmente se interessam pelo assunto. O canal, eu sempre falo, não é um canal monetizado, aqui não se vê lucro, não se vê nada, tá? Espiritualidade não gera dinheiro. Espiritualidade, ela tem que gerar créditos para você poder continuar. Como dizem, mais de boa. Sem muitos conflitos, sem muitas pedras no caminho. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e uma excelente semana para todos. Tchau, pessoal. Ótima semana a todos. Até. Tchau.